Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou estar trazendo essa questão aqui de equações exatas e a gente vai resolver ela e só para vocês verem a resolução mesmo, caso vocês estejam errando alguma coisa diferente do gabarito, vocês olham aqui e vê o que vocês estão errando. Então vamos lá. Primeiro passo para verificar se existe uma f aqui para minha equação exata. Então eu vou pegar aqui o meu p aqui. Então o meu P, vou fazer aqui, o meu P, eu vou colocar o meu P como exponencial de x, e o meu Q aqui, vou colocar com todo esse termo gigante aqui, que está entre parênteses, então vai ficar exponencial de x, cotangente de y, mais 2y, cossecante de y. Então, aqui o primeiro passo aqui eu vou fazer primeiro a derivada parcial do p em relação a y e depois a minha derivada parcial do q em relação a x. Eu vou estar derivando parcialmente aí esses dois termos aqui para ver se essa equação é uma equação exata. Se não for uma equação exata, então a gente vai ter que encontrar um fator integrante para ela. Então vamos lá, aqui eu vou verificar. Aqui. Eu vou verificar aqui se ela é exata, então eu vou fazer a derivada parcial. Derivada parcial de p em relação a y, na verdade, né? Em relação a y. Isso aqui vai me dar aqui. Derivando isso aqui em relação a y, como não tem nenhuma variável y aqui, isso aqui, esse exponencial elevado a x se torna uma constante. Então, derivada de constante, então é zero, né? Aqui é a minha derivada parcial. Vou fazer a derivada parcial de q em relação a x. Isso aqui vai me dar aqui, como essa parte aqui só tem y, então isso aqui vira constante, derivada de constante é zero. Então aqui, com meu q, minha derivada parcial de q em relação a x, eu vou ter que essa cotangente aqui vai ser, cotangente y vai ser uma constante, isso aqui vai ser minha variável, e esse aqui também é outra constante. Então derivada de constante é zero. Então eu vou ter aqui, que a minha, esse aqui é exponencial no caso, a derivada de x é 1, né? Então vai ficar exponencial de x, cotangente de y. A cotangente de y aí fica como uma constante. Então agora eu vou verificar se então verificando aqui, elas não são iguais, né? As derivadas parciais aqui não são iguais. Então quer dizer que essa equação aqui, então essa equação, vou ter que ela não é exata. Não é exata. Essa equação não é exata. Então aqui, como essa equação aqui ela não é exata, a gente vai ter que achar um fator integrante para ela. Então eu vou fazer aqui. Para procurar, para ver o fator integrante em relação se ele vai ser dependente de x ou de y, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou fazer o meu h de x, que vai ser, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, como que está em relação a x, então vou colocar 1 sobre q, minha derivada parcial de p sobre y, menos a derivada parcial de q sobre derivada x. Então isso aqui é a minha função de x, para ver se o meu fator integrante vai depender de x ou de y. Então, substituindo aqui, eu vou ter que... Então, eu vou ter que... vou substituir, então, meu h. Então, meu h vai ser igual a 1 sobre exponencial de x, cotangente de y, mais 2y, cossecante de y, vou multiplicar aqui. Então eu vou fazer esse termo aqui menos esse.
Então isso aí vai me dar aqui 0 menos exponencial de x cotangente de y. Então aqui o h aqui, então no caso aqui o meu h vai ficar assim, h de x, que vai ser igual, então o meu h ia ficar menos exponencial de x cotangente de y dividido por exponencial de x cotangente de y mais 2y cossecante de y. Então aqui no caso meu h aqui ele vai depender de x de y. Então aqui o meu h, nesse caso aqui, minha função h vai depender de x de y. Então para achar um fator integrante aqui para x e y, para duas variáveis, já fica complicado. Então a gente vai verificar outra função em relação a p. Então eu vou fazer aqui. Então eu vou verificar aqui, vou fazer então uma função g em relação a uma função de g em função de y. Então eu vou fazer aqui, ó, g em função de y. Isso aí vai me dar aqui, isso aqui é 1 sobre p derivada parcial de p em relação a y menos a derivada parcial de q em relação a x. Esse aqui é a minha g de y. Então agora eu substituo esses valores aí. Então eu vou ter que, vou substituir aqui, vai ficar, minha g vai ficar igual a 1 sobre, aqui é a exponencial, né? P exponencial de x, multiplica aí 0 menos cotangente de y vezes a exponencial de x. Então isso aqui vai me dar aqui. Então eu vou ter aqui que a minha função g de y, ela vai ser isso aqui, né? Então eu vou cortar essa exponencial aqui. Vou cortar essa exponencial com essa. Então eu vou ter que a minha g de y vai ser igual a menos cotangente de y. Então essa aqui, então eu vou ter que a minha função g, ela depende só de y. E a minha função h, como a gente fez anteriormente ali, ela vai depender de x e de y. Então aqui eu tenho a minha... Então o meu fator integrante, eu vou ter que buscar o meu fator integrante dependente de y, né? Porque como tem essa função aqui só dependente de y, então eu vou buscar meu fator integrante dependente de y. Então vou fazer aqui pela definição. Então pela definição eu tenho que quando meu fator integrante depende de y, eu tenho aqui o meu mi de y, pela definição eu tenho que ele vai ser exponencial de menos a integral de g de y dy. Então, pela definição, meu fator integrante, quando depende de y, vai ser desse formato aqui. Então, substituindo aí, vou ter aqui minha exponencial. Aí eu vou substituir aqui, o g de y é igual a menos cotangente de y. Então, menos com menos mais, eu vou ter a minha integral de cotangente de y dy, que é igual ao meu mi de y. Então, resolvendo essa integral aqui, vou resolver essa integral aqui. Então, resolvendo essa integral aqui, ó, integral de cotangente de y dy, eu tenho que a cotangente, ela é o cosseno sobre seno,
Então eu vou ter aqui integral de cosseno de y sobre seno de y dy. Então essa aqui é a minha integral. Então o que eu vou fazer eu faria direto, né, mas eu vou fazer por substituição para ficar mais fácil aí de entender. Então eu vou chamar o meu u, aqui eu vou ter o meu u, que vai ser igual a, vou chamar ele de seno de y. Meu u vai ser seno, seno de y, e o meu du vai ser igual a derivada de seno, cosseno. Então, cosseno de y, pela regra da cadeia, né? Derivada de y é 1. Então, aqui eu vou colocar dy. Beleza? Agora, substituindo aqui, eu vou ter aqui a minha integral. Essa integral aqui. Então, essa integral aqui, eu vou ter que ela é 1 sobre u du. Integrando isso aqui, a função que eu derive dá essa função que vem da integral é ln. Então, ln de u. Então, esse aqui vai ser ln de u. Agora eu vou substituir, né? Então, substituindo aí, eu tenho aqui meu ln de u. U é igual a seno de y. Seno de y. Seno de y. Então, voltando lá no meu fator integrante, então eu vou ter aqui voltando aí no meu fator integrante, eu vou ter aqui o meu mi de y vai ser igual a exponencial de ln de seno de y. Aqui eu não coloquei a constante que eu não integrei porque não precisa ser a constante, ela não vai servir de nada, então não precisa botar. Então aqui eu vou cortar esse exponencial com esse ln, as funções inversas eles se cancelam. Então o meu mi, eu vou ter que meu mi, minha função mi de y aí, vai ser igual a seno de y. Esse aqui vai ser o meu fator integrante. Aqui é o meu fator então esse aqui é o meu fator integrante. Então agora eu vou pegar o meu fator integrante, vou voltar na equação lá original do exercício e vou multiplicar ela. Então aqui eu reorganizei, né? Agora eu tenho aqui que minha função mi, que é o meu fator integrante, é igual a seno de y. Então agora eu vou multiplicar isso aqui na minha equação original. Então eu vou ter aqui, multiplicando, vou ter aqui exponencial, vou ter aqui exponencial de x seno de y mais, aí vou ter aqui exponencial de x cotangente de y mais 2y cossecante de y vezes o meu fator integrante aqui, né? Que é o seno de y dy dx igual a 0. Aqui no x. Então isso aqui tudo igual a 0. Então vou multiplicar aqui. Eu já multipliquei meu fator integrante. E agora eu vou verificar de novo se essa equação, depois que eu multiplicar meu fator integrante, eu vou verificar se essa equação ela é exata. Então aqui eu vou chamar essa minha nova equação,
Vou chamar essa parte aqui de m. Então, aqui eu vou ter. Então, eu vou ter aqui. Essa parte aqui eu vou chamar de m. Então, eu vou ter que m é exponencial de x seno de y. E essa parte aqui, do outro lado aqui que está multiplicando meu dy dx, eu vou ter que, vou chamar ela de n. N vai ser igual a, vou colocar aqui, exponencial de x. Eu vou ter que a cotangente, como a cotangente é o cosseno sobre seno, então vou colocar aqui cosseno de y sobre seno de y, multiplicado aqui pelo meu seno de y, que é uma fator integrante, mais 2y, como a cossecante é 1 sobre seno, isso aqui vai se cancelar, né? Então é 1. E aqui vezes 1 aqui só. E beleza, eu tenho aqui minha nova equação, né? Eu tenho meu m e meu n. Aqui agora eu vou fazer o mesmo passo lá que eu fiz no início para verificar se a equação é exata. Então, seguindo lá o passo lá inicial. Então aqui eu vou ter aqui minha derivada parcial de m em relação a y. Vou ter que isso aqui, como isso aqui em relação a y, a exponencial de elevado a x aqui se torna uma constante. Então vou ter que isso aqui é exponencial de x e a derivada de seno de y, isso aqui é cosseno. Então vou ter cosseno de y. Agora verificando aqui minha derivada parcial de n em relação a x. Como isso aqui está em relação a x, então toda essa parte aqui de y, que tem y aqui se torna constante, derivada de constante é zero. Então aqui eu vou cancelar esse seno com esse seno, vai sobrar só aqui exponencial de x e o cosseno de y. Então aqui como é em relação a x, o meu cosseno vira constante, e aqui a minha exponencial de x é a minha variável que eu vou derivar. Então derivando isso aqui, exponencial de x, como aqui é elevado a x, derivada de x é 1, então vai ser ela mesma. Então isso aqui vai ser exponencial de x cosseno de y. Então eu tenho aqui como minha derivada parcial de m em relação a y, a derivada parcial de n em relação a x é igual, então, essa nova equação aí, que depois que eu multipliquei meu fator integrante, então eu vou ter que ela é exata. Então aqui eu tenho essa minha nova equação. Então meu dn dy é igual a dn dx. Então essa nova equação é exata. Se ela é exata, pronto, agora é só você resolver normal, como você resolve uma equação exata. Então eu vou ter aqui de cor. Então aqui eu vou ter aqui, então eu vou ter então que existe uma f, né? Se ela é exata, existe uma f. Então eu vou colocar aqui existe uma função f de x y tal que então a minha derivada parcial de f em relação a x vai ser igual a m, e m é igual a exponencial de x seno de y. E aqui agora eu tenho minha derivada parcial em relação a y, derivada parcial de f em relação a y vai ser igual a n, e o meu n é igual a exponencial
de x cosseno de y mais 2y. Então, como existe uma função f, agora eu só vou integrar. Então eu vou integrar o meu m. Então aqui eu vou integrar o meu m. Integrando o meu m aí, eu vou integrar ele em relação a x. Então integrando isso aí, vou substituir aqui. Então, integral, essa integral aí, eu vou ter aqui, vai ser exponencial de x seno de y dx. Então, aqui, como eu tenho que é em relação a x, então esse seno de y se torna uma constante. Então eu vou tirar ele para fora da integral. Então eu vou ter aqui o meu seno de y, aqui, integral de exponencial de x dx. Então, integrando esse exponencial aqui, então essa integral aqui ela vai ser ela mesma. Então eu vou ter aqui que vai ser exponencial de x seno de y mais k, vou ter uma constante em relação a y. Então essa constante aqui em relação a y, eu vou ter que ela vai ser n, meu n aqui, igual a, então eu vou derivar, eu vou estar achando uma constante em relação a y, então eu vou tirar tentar tirar tudo que tem x do meu n aqui. Então eu vou colocar exponencial de x cosseno de y, e agora eu vou igualar esse termo aqui com esse termo aqui, mais a minha derivada, né, que eu estou derivando em relação a y, da minha constante de y. Então eu vou igualar esse termo aqui com esse. Então eu vou ter aqui, igualando esse termo com esse aí, eu vou ter aqui exponencial de x cosseno de y, cosseno de y mais 2y igual a exponencial de x, exponencial de x cosseno de y mais a derivada da minha constante, Então se eu passar esse termo para lá, para o outro lado, subtraindo, eu vou cancelar ele. Então passando esse termo para lá, ele cancela. Então aqui eu vou ter que esse meu termo aqui, a derivada da minha constante em relação a y aí, vou ter que ela vai ser igual a 2y. Então é 2y. Então aqui, para mim achar essa constante que está aqui na minha equação, então eu vou ter que integrar isso aqui, porque se eu integrar essa derivada aqui, vai ser a mesma coisa dessa constante aqui. Então eu vou integrar ela. Então aí eu vou ter que integral de meu k' de y em relação a y, integrando em relação a y, você vai ter que integral de 2y dy, integrando isso aqui em relação a y, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a 2y, isso aqui vai ser igual a 2y ao quadrado dividido por 2, esse 2 aqui cancela com esse aqui, então eu vou ter que y ao quadrado mais a constante de integração. Então essa aqui vai ser igual a minha constante ali em relação a y. Então eu vou pegar esse termo que está aqui e substituir aqui na minha equação. Então eu vou pegar esse termo aqui e vou substituir na minha equação que eu obtive aqui. Então eu vou ter que
exponencial de x seno de y. Substituindo isso aqui vai ficar mais y ao quadrado mais a minha constante de integração. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Então, como a minha função f é uma constante, então eu vou colocar aqui, como a minha função f de xy é igual a uma constante, então eu vou ter que isso aqui vai ser a mesma coisa que a minha equação final vai ser também uma constante. Então que essa f aqui é essa função aqui, então a minha f é uma constante. Então aqui eu vou adotar uma constante aqui chamada L. Então eu vou ter aqui o meu resultado final. Então meu resultado final aqui vai ser exponencial de x seno de y mais y ao quadrado. Como isso aqui é uma constante, né? Então eu vou ter que chamar de L. Então esse aqui, eu cheguei no fator integrante, integrou o m. Aí depois tem uma constante k de y aqui. A gente achou quanto que vale essa constante e jogou na equação que a gente obteve. Então aqui, esse é o resultado final. E é isso aí, valeu e até a próxima.